Antes de começar o vídeo, eu quero dizer que esse vídeo aqui claramente não é uma paródia. Eu falo assim normalmente, tá? E quem vier reclamar, eu vou quebrar isso que você chama de cara. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Irado. E hoje nós vamos falar sobre o iceberg dos jogos irados. Pra você que não conhece, jogos irados são aqueles jogos que são irados. Diferente de alguns jogos por aí, que não são irados. Tipo o jogo do Futurama de Play 2, puta que pariu, esse jogo me dá pesadelos até hoje. Nesse iceberg feito por mim mesmo, eu separei vários jogos e curiosidades iradas dos mundos dos games irados. E pra você que é burro e não sabe o que é um iceberg, basicamente a gente vai começar falando das curiosidades dos jogos irados mais normais e ir adentrando cada vez mais nas curiosidades mais obscuras. Obscuras, putz, errei o português, cara. Camada 1, a superfície. Essa primeira camada é dedicada a falar sobre os jogos irados que muita gente já conhece, mas ainda assim é importante relembrar da sua importância. Jogos licenciados. Na época do PS2 era muito comum serem lançados jogos de tudo quanto é filme e série, e o intuito desses jogos era promover os filmes para eles poderem ganhar mais dinheiro. Afinal de contas, dinheiro é legal. E esses jogos de filmes e séries eram os que vieram a ficar conhecidos como os jogos licenciados. E o curioso é que esses jogos eram completamente imprevisíveis. Você poderia encontrar um jogo muito pica, como Madagascar de Play 2, que era muito foda, ou também achar alguns jogos meio duvidosos, como o jogo do galinho Chicken Little, que olhando pra esse jogo agora, meu Deus, ele é muito mais bonito do que eu me lembrava. Carambolas, deu até vontade de rejogar. Infelizmente, com a indústria de jogos crescendo, os jogos licenciados acabaram sumindo do mercado. E hoje tudo que sobrou foram boas lembranças. Skull the Kid. Nos primórdios da internet, quando ter computador em casa era uma coisa completamente rara e absurda, os jogos de Flash acabaram dominando a internet inteira, tendo pérolas como o Bartending the Right Mix, aquele joguinho irado de fazer drinks, ou o Fireball e Water Girl. Que puta que pariu, que jogo foda. Mas quando a gente tá falando de jogo Flash, todo mundo já viu pelo menos alguma vez na vida o Skull the Kid, o jogo do menino caveira que tinha uma motosserra. E o mais bizarro é que esse jogo é extremamente curto, sendo possível zerar em 5 minutos. E mesmo assim, ele é um dos jogos mais memoráveis e conhecidos da época do Flash. Bizarro. Simpsons Step It Out, também conhecido como Simpsons Springfield. Esse foi um jogo mobile, onde o Homer explodia toda a cidade de Springfield e o seu objetivo era reconstruir a cidade e liberar personagens conforme você compra casas e espera dias para que elas sejam construídas. O jogo é extremamente divertido e marcou a infância de muitas pessoas, contando com vídeos com milhares de visualizações no YouTube até hoje, e já tendo inclusive até aparecido em um dos episódios dos Simpsons. Caso você nunca tenha visto esse game, com certeza vale a pena dar uma chance, já que ele é um joguinho de celular. Irado. Jogos do Gema. Eu acho que a essa altura do campeonato, todas as pessoas do mundo já devem ter assistido pelo menos algum vídeo do Gema Please, já que o canal dele é muito foda. Mas uma coisa que nem todo mundo deve ter visto são os jogos que foram lançados pelo Gema. Até o momento já temos 2 jogos lançados por ele, sendo o Tower of 100 Floors, um roguelike lançado no pacote Spook Station na Steam, e o Super Chicken Jumper, que provavelmente foi o jogo mais famoso que ele lançou, sendo um endless runner com fases e bosses, que é extremamente difícil e está disponível para tudo quanto é plataforma, até no celular dá pra jogar essa pedrada. Mas além desses jogos, também existe um jogo que ainda não foi lançado, o perdido Metroidvania do Gema. Um jogo Metroidvania, como você já deve ter adivinhado. Eu vou estar deixando algumas imagens dele passando aí no fundo, mas caso você queira ver esse jogo na íntegra, você pode pesquisar por Gema Please programando o jogo dele no YouTube, e você pode ver poucas imagens do que a gente tem desse jogo, e ele parece ser irado. Ainda mais pela mecânica mais foda do jogo, que permite você usar 10 anéis, diferente de outros jogos como Dark Souls, que aparentemente esqueceram quantos dedos uma pessoa tem e faz com que você possa usar apenas 2 anéis. Nada a ver. As skins de Storm 4. Indo agora até o lado dos nerds, Storm 4 é definitivamente um dos melhores jogos de Naruto, perdendo apenas para os jogos de PlayStation 2, que eram uma maravilha. Puta que pariu, que jogos fodas. Eu amo você, Naruto Ultimate Ninja 5. Mas uma coisa curiosa na saga Storm, que mereceu até um insert sozinho nesse iceberg, são as skins desse jogo, que na moral, são incríveis. O jogo sozinho já apresenta algumas skins normais, como as versões Edo Tensei dos personagens mortos ou variações que apareceram no anime. Mas o jogo também tem algumas skins extremamente duvidosas, como as skins roupa de banho de todas as personagens femininas, que Deus que me perdoe, mas se você joga com isso aqui, eu tenho quase certeza que você fede a queijo. Mas além delas, o jogo também tem algumas skins ainda mais bizarras, como a skin do Naruto Goku, o Naruto One Piece, o Naruto da CLT, o Naruto Samurai, o Naruto Gaúcho e o mais assustador de todas, o Sasuke Napoleão Bonaparte. Bizarro. Garfield Kart. Jogos de carro sempre foram uma coisa muito conhecida, desde o lendário Mario Kart 69, que revolucionou todo o mercado, ou o insano Crash Kart, que era muito mais foda que o Mario 69, porque o Crash é muito mais legal que esse italiano. Mas infelizmente, além dos jogos de Crash, outros jogos foram criados com a mesma ideia, e um deles acabou sendo o horripilante Garfield Kart, que virou um meme recentemente,
pelo jogo ser horrível. Tão horrível que reza a lenda que as poucas pessoas que tentaram jogar esse jogo foram encontradas mortas no dia seguinte, pelo simples motivo que esse jogo é tenebroso de ruim. E o mais assustador de tudo é que, além de ter lançado Garfield Kart, a mesma empresa diabólica que aparentemente saiu do nono círculo do inferno também fez uma continuação, conhecida como Garfield Kart Furious Race, que, de acordo com a reviews da Steam, também é um jogo tenebroso, com comentários grotescos como "o melhor jogo que eu já vi, não recomendo". Algumas pistas são ruins, mal planejadas, e a jogabilidade às vezes não ajuda. O jogo só é bom pra passar um tempo jogando com os amigos. Ainda bem que eu peguei ele por menos de R$3. Não, pera, esse foi um comentário de verdade, ignora isso. Agora sim. Lasanha, 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 Garfield Kart, não recomendado. 24 horas registradas. Com 24 horas de gameplay, essa pessoa definitivamente não está sã. Desejem forças pro meu mano Naeg, virando membro desse canal, ou ele vai morrer. Felizmente, essa empresa nunca mais produziu nenhum jogo depois disso e faliu. Não, pera. Eles fizeram um Mario Party de Garfield? Deus nos perdoe. Fala galera, aqui quem fala é o Rafa Mistério, e já que o Ironic desmaiou no meio do vídeo devido a sua alma ter sido levada pelo Garfield Kart, eu vou ser obrigado a continuar com o Iceberg pra vocês. Cat Mario, saindo de algo infernal, vamos falar de algo ainda mais infernal. Hoje em dia, se você pesquisar por Cat Mario, você irá encontrar um upgrade pro Mario, que transforma ele num furry. Mas há alguns anos atrás, Cat Mario era uma das fangames mais famosas de Mario, mesmo que pareça que ele é só uma cópia horrível do Mario. O jogo, na verdade, foi um dos jogos mais famosos de Flash em 2012, por ser um rage game, basicamente um game pra te fazer passar raiva com várias fases trolls, feitas apenas pra irritar o jogador. Caso você queira ver, praticamente todos os youtubers da época fizeram vídeos jogando Cat Mario, por ser muito engraçado, com gameplays épicas do Leon, David Jones e até mesmo Léo Stronda. Bizarro. Rapaziada, eu estou de volta. Acabei de negociar a minha alma com Azarel, o Anjo da Morte, para ele ceifar a vida de todos os produtores de Garfield Kart. E com isso eu também pedi para ele destruir todas as cópias físicas e virtuais desse jogo. Assim, um demônio maligno que habita nele nunca mais poderá machucar ninguém. E agora sim, aproveitando que eu estou de volta a um plano terreno, podemos avançar ainda mais no iceberg. Camada 2. Dentro d'água. A partir de agora, as curiosidades vão começar a ficar bem mais específicas, e entraremos dentro de várias bolhas para ver a realidade de jogos irados perdidos. GTA Mr. X. Certo, a essa altura do campeonato, eu acho que todo mundo já deve conhecer as insanas modificações de GTA, desde o incrível GTA São Paulo, até o infame GTA Anime, que é uma modificação tão estranha e bizarra que o Ironic fez uma review de 2 horas só pra poder comentar o quão estranho esse mod é. Inclusive vale a pena ver esse vídeo, ele é muito legal e tá quase batendo 100k, me dá uma moralzinha lá. Mas de todas as modificações de GTA, a possivelmente mais conhecida é a lendária GTA Mr. X, um mod que trazia várias lendas e mistérios pro mundo de Los Santos, como o Pé Grande, o fantasma da mãe do CJ, invasões alienígenas e tendo até mesmo a Samara do Chamado. Essas modificações eram tão bem feitas que várias pessoas na época chegaram a acreditar que o mod era realmente oficial, gerando o lendário mito do Pé Grande no GTA San Andreas, que ficou tão famoso que a Rockstar no GTA V acabou adicionando uma missão, onde você caça o Pé Grande na floresta. O mod ainda é extremamente grande, contando com muito mais elementos, e caso você queira buscar pelo GTA Mr. X, o Jean e o Gema fizeram uma série de lives caçando por todos os mistérios no canal Jogando Foda-se. E caso você queira ver, eu recomendo demais, porque o mod de fato é insano, e ver esses dois juntos falando bobagem é extremamente engraçado. Undertale 2. Undertale é provavelmente o jogo indie mais conhecido do mundo. Caralho, se Minecraft era indie. Undertale é provavelmente o segundo jogo indie mais conhecido do mundo, com várias pessoas querendo uma continuação dele, tendo inclusive várias fangames que contam uma continuação ou até mesmo o passado no mundo de Undertale. Só que o que essas pessoas burras não sabem é que o Toby Fox, o criador de Undertale, já criou uma continuação espiritual de Undertale, o maravilhoso Deltarune, que é um jogo muito foda. Puta que pariu, esse jogo é muito bom. Eu não entendo como as pessoas não dão atenção pra ele igual deram pra Undertale. Eu vou bater em cada um de vocês não estão nem ligados. Deltarune é um jogo que ainda tá sendo lançado, com o lançamento dele feito em capítulos. E pelo que podemos ver, o jogo se passa em um universo alternativo de Undertale, sendo que até o nome dele, Deltarune, é um anagrama de Undertale. E para os viciados em Undertale, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nesse jogo, já que ele é extremamente foda, tendo alguns dos melhores personagens da franquia, como o Rousey e a Suzy. Além de que, para os viciados na Rota Genocida, Deltarune também tem lutas secretas extremamente difíceis, como a Batalha do Javel, que confesso que eu nunca consegui passar, por ser difícil pra caralho e eu ser um noob. O jogo também conta com um sistema de batalhas extremamente mais completo que o de Undertale,
Tale. E sério, o jogo é muito bom. Jogue imediatamente ou eu vou comer a sua alma. Purple Place. Bem, o nome desse iceberg é o iceberg dos jogos irados, e definitivamente Purple Place não é lá aquilo que se chama de irado. Mas sendo em vista que as análises do jogo são extremamente positivas na Steam, eu acho que ele mais do que merece estar nesse vídeo. Pra você que não conhece, Purple Place é um jogo repleto de minigames que vinha gratuitamente no Windows, e um dos jogos que ficou mais conhecido sem dúvida era a Fábrica de Bolos, onde seu objetivo era fabricar bolos, mas você já deve ter percebido isso. Além da Fábrica de Bolos, você também tinha um jogo onde você poderia vestir o seu Purple, e outro onde você tinha que apostar no jogo do bicho. E mesmo não sendo o melhor jogo do mundo, ele definitivamente ajudou muitas pessoas que não tinham internet a se divertir. Obrigado Purple Place pelas tardes de diversão que você me proporcionou. Eu te amo. Jogos de animes. Eu sei que recentemente só tem saído jogo de anime tenebroso, como aquela bosta de Jujutsu Kaisen. Que puta que pariu, que jogo horrível. Mas ainda existem bons jogos de animes irados, que com certeza valem a pena ser relembrado. Desde Naruto Ultimate Ninja Storm 1, ou Naruto Ultimate Ninja Storm 2, ou Naruto Ultimate Ninja Storm 3, ou quaisquer um dos outros 11 jogos da série Storm. E quando a gente volta um pouquinho até a geração do PlayStation 2, meu amigo, tem jogo pra cacete. Como o antecessor da saga Storm, que era só o Naruto Ultimate Ninja, que era um jogo 2D e considerado por muitos o melhor jogo de Naruto. Ou a saga Budokai de Dragon Ball, que é até hoje um dos jogos mais jogados do PlayStation 2, inclusive tendo bilhões de mods sendo lançados até hoje, como mods que colocam todos os personagens da série pra dentro do jogo. E devo admitir, isso é insano. Isso sem falar das outras milhões de séries que também tiveram jogos irados, como Yu-Gi-Oh!, Fullmetal e acredite se quiser, mas até Berserker tem um jogo perdido no PlayStation 2. Inclusive, pausa rápida, eu acabei de descobrir que tem um jogo de Zatch Bell pra PlayStation 2. Como assim alguém lembra que Zatch Bell existe? Bizarro. Edmund Macmillan. Pra você que nunca ouviu esse nome, você já deve ter pelo menos visto algum dos jogos criados por esse maluco, já que Edmund Macmillan é o nome de um dos maiores criadores de games indies do mundo. O cara simplesmente foi responsável pela criação de Super Meat Boy, The Binding of Isaac, The Endless Night e outros milhares de jogos da era Flash. É impressionante como tudo que esse desgraçado bota as mãos se torna ouro. Ele é simplesmente uma máquina de fazer jogos irados. Infelizmente, o Edmund não lança nada desde 2021, mas é curioso que ele tá trabalhando no projeto novo chamado Milgenix, que se não fosse do Edmundo, eu não daria uma foda pra esse jogo, mas já que o Edmundo que criou, provavelmente ele vai ser um dos jogos mais vendidos do mundo. Isso que eu ainda nem falei, que esse desgraçado também é conhecido por fazer simplesmente alguma das platinas mais difíceis de todo o mundo. Mas pra falar disso, eu preciso chamar o meu mano, GP Segredo, que veio aqui pra falar sobre essa parte do iceberg. As platinas do Edmundo. Fala galera, sou eu, seu mano GP Segredo. E pra falar das platinas do Edmundo, a gente precisa comentar sobre os 3 jogos mais famosos da vida dele: Super Meat Boy, que eu platinei só fodão, The Binding of Isaac, que platinei só fodão, e The Endless Night, que eu ainda vou platinar porque eu sou fodão. Belos comentários, meu mano GP Segredo, mas eu não lembro de ter pedido pra você falar isso, então cala a boca e segue o roteiro, eu vou espancar isso que você chama de cara. Todos os jogos com platinas filhas da puta, sendo que Super Meat Boy é o jogo mais difícil de se platinar. Já que o jogo é um grande game de plataforma, Pixel Perfect, pra platinar o jogo você é obrigado a zerar todos os mundos do jogo sem morrer numa vez só. Isso é tão difícil que cerca de 69% das pessoas que tentaram o desafio hoje em dia estão mortas, com apenas alguns felizardos tendo sobrevivido pra contar a história, sendo eu um deles. The Binding of Isaac, que é outro jogo também do Edmundo, só que com uma pegada completamente diferente, sendo um roguelike super irado, que o Ironic é o maior fã de todos. E o grande problema é que pra você platinar esse jogo, você é obrigado a zerar ele com todos os personagens e fazer todos os finais possíveis, cara, sendo necessário mais de 288 runs pra conseguir a platina do jogo, sendo que cada run demora mais ou menos 40 minutos pra acabar, se você for bom e der sorte. E com o jogo ainda tendo a pachorra de colocar personagem hiper difícil de se jogar, como Tainted de Lost, morre em stack pra qualquer merda, cara, sendo um personagem cuja taxa de loucura por parte dos jogadores é maior que 90%. Os sobreviventes dessa platina dizem ainda ouvir sons de lágrimas quando eles fecham os olhos, de fato bizarro. E quando se fala do The Endless Night, o desgraçado Edmundo só quer que você zere o jogo completo sem morrer. Enfim, bizarro. Muito obrigado por adicionar esse conteúdo irado, GP Segredo. Agora vamos continuar. A trilogia Ico. Shadow of the Colossus é sem sombra de dúvida um dos jogos mais fodas do mundo, e que você sabe que é verdade, quando até o Digo concorda comigo. E o mais legal é que a Team Ico, desenvolvedora de Shadow of the Colossus, tem ainda outros 2 jogos. O conhecido Ico, lançado pro PlayStation 2, que era tão foda que até o Miyazaki, o criador de Dark Souls, disse que ele é um jogo que todas as pessoas do mundo são obrigadas a jogar. E o The Last Guardian, que foi lançado depois de Shadow e traz uma historinha completamente diferente, de um moleque que tem que cuidar de um colosso e fazer uma jornada que, pra ser sincero, eu não sei muito bem do que se trata, já que eu sempre quis zerar esse jogo, então eu acabei nunca tomando nenhum spoiler sobre ele, mas já se passaram 10 anos do lançamento.
E eu ainda não tenho dinheiro pra conseguir jogar ele. Então meio que é só isso mesmo. Todos os jogos da Team Ico também são muito bem avaliados. E pra você que busca alguma coisa depois de zerar o Shadow, você pode ir de boa no Ico e no The Last Guardian que você não vai se arrepender. E pra galera que gosta de teorias gigatônicas, esses jogos também têm uma teoria bizarra, dizendo que todos eles se passam no mesmo universo compartilhado, contando uma única história. E olha que essa teoria faz muito sentido. Irado. Camada 3, Fenda do Biquíni. Muito bem, você sobreviveu até aqui, e agora teremos que falar de jogos ainda mais obscuros e desconhecidos. Você foi avisado. Hatoful Boyfriend. Você já deve ter visto algum jogo no estilo de visual novel, joguinhos de textos que contam uma historinha, sendo o mais famoso até agora o lendário Doki Doki Literature Club, que de fato é um jogo bem maneiro. Mas o grande problema é que em algum momento um ser humano maligno resolveu criar uma visual novel, onde seu objetivo era namorar pombos. E meu amigo, esse jogo é o Hatoful Boyfriend, um jogo completamente bizarro, tendo mais de 4 horas de gameplay com uma história completa, onde seu objetivo é conhecer e se relacionar com pombos. E o mais bizarro de tudo é que o trailer do jogo na Steam é uma gameplay do jogo sendo feita por um pombo. Meu amigo, eu não faço ideia de quem foi o maníaco que teve a ideia de criar esse jogo, mas eu só tenho uma palavra pra ele: bizarro. Jogos da Tectoy. Pra quem não conhece, a Tectoy é uma empresa brasileira que atualmente faz caixas de sons iradas e babás eletrônicas. Mas no passado, a Tectoy foi simplesmente a maior empresa de games de todo o Brasil, tendo simplesmente trazido o Master System pro território tupiniquim. Inclusive, uma curiosidade legal é que até hoje em dia a Tectoy ainda produz e vende o Master System clássico no site deles, com vários jogos, e isso é muito foda. Mas a coisa mais foda que a Tectoy fez na época foi ter a ideia de fazer seus próprios jogos para ser lançado em território nacional. E dito isso, foi lançado o jogo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o jogo do Castelo Rá-Tim-Bum, o jogo do Pica-Pau, o jogo do Chapolin Colorado e a trilogia de jogos da Turma da Mônica. E o da hora é que esses jogos são basicamente modificações de outros jogos muito menos populares, como o jogo da Turma da Mônica, que foi feito em cima do Wonder Boy, que com todo respeito não teria vendido nenhuma cópia aqui no Brasil se não fosse por causa da Turma da Mônica. Uma prova que a Tectoy é muito foda. Inclusive vale até a pena comentar que o Wonder Boy ganhou um remake alguns anos atrás, e a comunidade fez um mod que coloca a Turma da Mônica nesse remake também, e ficou muito legal, tendo até o Chico Bento como um personagem jogável. Que foda! Mugen. Bem, Mugen atualmente já não é uma coisa tão underground, graças a vários vídeos que fizeram o jogo bombar recentemente, mas ainda assim eu acho que vale um insert no iceberg. E quem reclamar, bem, foda-se, eu não ligo, o iceberg é meu e eu faço o que eu quiser. Mugen é uma engine focada na criação de jogos de luta, e que permitiu à internet criar os seus próprios lutadores e seus próprios jogos, e a partir disso, a internet criou simplesmente os jogos mais insanos e bizarros do mundo. Quando se fala de jogos insanos, os caras simplesmente conseguiram fazer uma versão completa de Dragon Ball FighterZ, completamente funcional no Mugen. Inclusive, outro aspecto muito foda do Mugen é que até obras que nunca tiveram jogos de luta, como Hunter x Hunter, têm jogos completamente funcionais no Mugen, com vários personagens da obra. E isso que a gente tá só falando de jogos, mas quando a gente vai pra personagens de Mugen, o limite é simplesmente infinito, tendo como jogar com o Ben 10, o Tanjiro, o Yujiro Hama e até mesmo o Subaru, que simplesmente consegue usar o retorno através da morte em um jogo de luta, e isso é muito quebrado. Mas claro que o Mugen não se limita apenas a personagens de animes, isso é muito coisa de nerd. Aqui a gente também tem vários personagens memes, como o Super Xandão, o Nego Ney, o Sérgio Malandro e até mesmo o Nando Moura. E sério, me fale outro jogo onde você consegue ver uma batalha entre o Chaves contra o Espírito Chocorreco, ou o Kenshiro contra o pai da Peppa. Sério, Mugen é irado. E se eu fosse falar sobre tudo que Mugen tem a oferecer nesse vídeo, eu ia levar pelo menos uns 72 anos pra conseguir cobrir tudo, porque meu amigo, Mugen é infinito. Edinaldo Pereira The Game. Edinaldo Pereira é um dos cantores mais conhecidos do Brasil, com sucessos como Você Não Vale Nada, Você Vale Tudo. E em 2017, Edinaldo Pereira acabou se tornando um meme gigantesco na internet, com diversas pessoas cantando suas músicas incríveis. E o mais irado é que os fãs do Edinaldo Pereira se reuniram para criar um jogo para ele, conhecido como Edinaldo Pereira Mescladaço, um jogo de plataforma no estilo Sonic, onde você controla, pasmem, o Edinaldo Pereira, e com destaque especial para a trilha sonora desse jogo, já que o Edinaldo Pereira é um músico renomado. E o mais irado ainda é que esse jogo ficou relativamente conhecido, então você pode ver vários youtubers que já gravaram o Edinaldo Pereira The Game, e isso é de fato irado. Os jogos de Chaves. A série de Chaves é provavelmente o seriado mais conhecido em todo o Brasil, e o legal é que mesmo não sendo um produto americano, Chaves conseguiu ganhar vários jogos que foram lançados oficialmente, com o mais famoso deles sendo o Chaves Kart, que além de ter sido lançado completamente legendado em português, ele também foi dublado e localizado com as vozes do próprio seriado, tendo várias pistas ao redor do mundo, incluindo uma pista em Copacabana. Sério, os caras tiveram um carinho do caralho por essa obra. Inclusive, ela também chegou a receber uma versão para celular com os bonequinhos mais chibi,
Mas na moral, esse jogo é feio que dói, eu prefiro nem lembrar que isso aqui existiu. E além de Chaves Kart, acredite se quiser, Chaves já teve um jogo conhecido apenas como Chaves. Um jogo que era basicamente um Mario Party. Na verdade, chamar de Mario Party é até elogio. O jogo é simplesmente uma cópia mal feita de Mario Party com minigames bostas e uns gráficos bizarros. E até onde eu vi, todos os seres humanos que jogaram isso aqui não recomendam de forma alguma. Fique longe. E mesmo não sendo oficial, eu acho que eu preciso citar aqui o Street Chaves, um fangame feito na base de Street Fighter 2, onde você pode pegar personagens de Chaves para tirar um x1 insano no mano a mano. Tendo inclusive a Chiquinha nesse jogo, que eu não cheguei a comentar, mas ela não tá em nenhum jogo oficial de Chaves por problema de direitos autorais. Mas como Street Chaves é um fangame, eles conseguiram enfiar a Chiquinha lá no meio. Também vale comentar que por algum motivo bizarro, a HUD desse jogo inteiro é feita em Comic Sans, a fonte mais horrível que a humanidade já criou. Isso sim é bizarro. Camada 4, a Fenda da Pedra. Agora chegou o momento de falar sobre games irados que pouca gente se lembra ou sequer chegou a conhecer. O fangame deletado da LEGO. Provavelmente todas as pessoas do mundo já jogaram algum jogo da LEGO alguma vez na vida, sendo jogos muito amigáveis para a família e que todo mundo consegue jogar. Mas o que pouca gente se lembra é que algum tempo atrás nós tivemos uma fangame de Five Nights at Freddy, toda tematizada em LEGO. E meu amigo, essa fangame era simplesmente perfeita. O jogo transformava todo Five Nights at Freddy em uma versão de LEGO, com todos os animatronics e mecânicas do jogo perfeitamente replicada. E o jogo não era apenas uma skin pro FNAF 1, porque ele também adicionava mecânicas novas, como as vidas iguais aos jogos de LEGO, jumpscares novos e até itens desbloqueáveis que mudavam a gameplay. Sério, esse jogo é tão incrível que o criador já estava criando uma versão do segundo e do terceiro jogo de FNAF, mas infelizmente a LEGO acabou sendo uma empresa maligna e ameaçou processar o criador do mod, que foi obrigado a apagar o fangame. Hoje em dia, achar esse fangame sem estar lotado de vírus é meio complicado, então boa sorte aí pra quem for procurar. Mas lembrando que ele rodava por cima do FNAF 1 da Steam, o que te obrigava a comprar o jogo. Ou seja, o criador do mod ainda assim era humilde e pedia para pessoas comprarem o FNAF original para poder jogar esse fangame. E a LEGO meteu essa sacanagem suprema por cima dele. Tá complicado isso aí. Os jogos de Hunter x Hunter. Bem, muitas pessoas devem conhecer Hunter x Hunter por ser o melhor anime do mundo. Puta que pariu, Hunter x Hunter é bom demais. Sério, o bagulho é perfeito. E o bizarro é que, diferente de Dragon Ball e Naruto, que estão lotados de jogos pra tudo quanto é plataforma, Hunter x Hunter tem literalmente 2 jogos, sendo os 2 jogos tenebrosos. Hunter x Hunter Hime no Yaku no Saiden foi lançado pra PlayStation 2. E de tão ruim que esse jogo é, ele nunca nem sequer chegou a ser lançado fora do Japão. Sem falar que o jogo é tão tenebroso que ele facilmente rodaria num PlayStation 1 com esses gráficos de batata. Dá até vergonha saber que isso tá rodando num PlayStation 2. Sobre o segundo jogo de PSP, posso até admitir que ele é bem mais bonitinho que o de PS2. Inclusive ele envelheceu igual o vinho, cara, olha que jogo bonitinho. Foda é que os controles desse jogo são uma bosta, e parece que você tá controlando um tanque de guerra. Já que o PSP só tinha um analógico, você só controlava o GOM e não podia escolher a direção da câmera. Então você tinha que jogar nesse jogo, era meio complicado. Felizmente, há pouco tempo atrás foi anunciado um jogo de luta de Hunter x Hunter, feito pela mesma galera do Marvel vs Capcom 3. Que sim, parece ser um jogo muito foda, e o Ironic é a única pessoa do mundo que tá hypada pra jogar esse jogo. E caso alguém ouse falar mal desse jogo, eu vou quebrar isso que você chama de cara, tá entendendo? Até chega a existir uma lenda que existe um jogo perdido de GBA de Hunter x Hunter, mas meu Deus, se essa porra aí for um jogo, eu prefiro comer minhas próprias pernas com uma colher. Que bagulho horroroso. Super 11 é baseado em um jogo. Ok, aqui as coisas começam a ficar realmente bizarras. Super 11 é um anime muito foda, ver a galera jogando futebol com poderzinho sempre foi muito irado. Mas o que me tirou das estribeiras foi descobrir que o anime de Super 11 foi baseado em um jogo de mesmo nome lançado para Nintendo DS. E olha que esse jogo é muito foda, tendo vários poderzinhos que viraram as habilidades do anime. Eu mesmo lembro de ter zerado esse jogo e adorado, ele era muito bom. E de tanto sucesso que ele teve, ele acabou ganhando uma continuação, o Inazuma Eleven Blizzard, que trouxe o Fubuki, e junto com ele também veio o Inazuma Eleven Firestorm, que trouxe o Goenji como personagem. E essa continuação do jogo foi o que virou a segunda temporada do anime, que teve os aliens lá, o Desalmado, que era muito pica com o Gangnir, e o Hiroto com o Meteoro Cortante. Tá maluco, essa temporada era muito estranha. E ainda algum tempo depois veio o Inazuma Eleven 3, Sekai no Chosen, que trouxe a Copa do Mundo e os times de todos os países, que aumentava muito o jogo, e também trouxe os chutes mais fodas, como a Excalibur da Inglaterra e o tiro de samba do Brasil. Sério,
É muito louco ver que tudo que você viu no anime de Super 11 veio desses jogos. Eu recomendo muito que você jogue um pouco se você gostar de Super 11. Os jogos realmente são irados. Trapstar Adventure. Pra galera que conhece um pouco de game dev, já deve ter visto em algum momento no canal do Botão Select os vídeos onde ele criou um jogo do Rafa Moreira, um trapper brasileiro que viralizou alguns anos atrás com seus hits como Bro Faz Sol e Dei um Tiro na Sua Avó. E esse jogo que ele criou no canal dele ficou conhecido pelo nome de Trapstars Adventures, tendo até o Herobrine como inimigo do jogo. E vendo os vídeos você pode ver que o Gu Select tinha muito carinho pelo projeto que ele estava fazendo. E de tão legal que esse jogo estava ficando, ele resolveu alterar o jogo e criar algo completamente novo, usando o Trapstar Adventure como base. E foi assim que nasceu o Starboy Adventure. O jogo ainda está em desenvolvimento, e sendo um jogo brasileiro, ainda mais feito por uma pequena equipe, ele pode demorar um pouco para sair. Mas sabendo que o Moonleap já foi um sucesso, tendo até uma DLC gratuita que trouxe a galera do Spook Mouth pro jogo, eu tenho fé que o Starboy Adventure vai ser muito foda. Estamos todos dentro de você, Gu. None Class. Pode falar, você em algum momento já deve ter tentado criar seus próprios jogos, mas meu amigo, isso é incrivelmente difícil. Então para você que tem esse sonho, eu tenho alguém que pode te ajudar. Curso de desenvolvimento de jogos do None Class, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Para você que não conhece, Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já criei meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que para você que não sabe é simplesmente a engine do Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que o curso já conta com mais de 100 horas de conteúdo e 2.000 aulas curtinhas para você aprender no seu tempo. Comprando o curso você também leva de graça um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização de seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que é a melhor fórmula de aprender praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados para Steam, mobile e até Nintendo Switch, e a melhor parte de tudo é o preço, já que clicando pelo link na descrição, você leva o curso por apenas 12 vezes de R$ 11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão e uma comunidade enorme de alunos para resolver as suas dúvidas. Então tá esperando o que para começar a criar seus próprios jogos com o None Class? Camada final, a fenda da sunga. Meus parabéns por ter chegado até aqui. Agora nós vamos adentrar no fundo do oceano com as curiosidades mais obscuras do mundo dos games irados. Anime Visual Novels. Visual Novel é um estilo de jogo já meio obscuro, já que o bagulho se resume em ler textos por 12 horas de gameplays. E por algum motivo, esse é um dos gêneros de jogos que mais ganham jogos de animes, a ponto de que se você for fã de algum anime, é bem possível que exista um jogo de Visual Novel sobre ele, tendo algumas obras gigantescas que possuem esse tipo de jogo, como Danganronpa, Steins Gate, Konosuba, ReZero e acredite se quiser, até mesmo Evangelion, o anime mais bizarro de todos, onde ninguém conseguiu entender o final daquela porra, teve um jogo de visual novel chamado Neon Genesis Evangelion Girlfriend of Steel, e o mais assustador de tudo é imaginar que o objetivo desse game é viver uma vida normal e tentar se relacionar com as personagens do jogo. Eu não estou zoando, é exatamente isso que você ouviu. Sapecagens. O fórum perdido de GTA Mr. X. Há muito tempo atrás na internet, um grupo de amigos resolveu criar uma série de machinima dentro do GTA Mr. X, onde o Shadow the Hedgehog deveria investigar os mistérios do mod, junto dos seus companheiros, Leon e CJ, todos amando da MIB Homens de Preto. Série essa que ficou conhecida como Mythbusters GTA Mr. X, tendo uma lore extremamente completa, com dublagem nos episódios, e até sendo dividida em temporadas para podermos ter mais desenvolvimento do nosso protagonista Shadow. Mas infelizmente tudo que eu acabei de contar é apenas uma lost media, já que se entrarmos no fórum oficial dessa série, podemos ver que o site ainda está no ar, mas todos os episódios foram removidos, tendo apenas as sinopses que contam um pouco do episódio e o que estaria acontecendo com nossos personagens nessa aventura. Lendo um pouco mais a fundo nesse fórum, podemos ver que o canal que produziu essa série, o Obelisco Black Romulo, foi um canal que foi completamente apagado da internet, já que não tem mais nenhum vestígio no YouTube e nem pesquisando no Google eu consegui encontrar alguma informação relevante. E o que nos resta a partir de agora é dúvidas. Será que algum dia poderemos rever o Mythbusters GTA Mr. X? Ou isso é uma lost media que nunca mais será encontrada? Bem, eu não sei, mas é muito triste perdermos um pedacinho da história assim. O vídeo de Omori do Golart. Bem, eu imagino que muitas pessoas hoje em dia já conheçam Omori, e um dos grandes motivos é o vídeo de Omori do Golart, já contando com 6,3 milhões de visualizações, e sendo um vídeo de 1 hora e 40 minutos, o que convenhamos, é um vídeo muito foda e muito bem trabalhado. Mas um problema que acabou sendo gerado a partir desse vídeo é que muitas pessoas nunca jogaram Omori por causa daquele vídeo, falando que já sabem a história completa, e meu amigo, isso é uma das coisas mais burras que eu já vi, já que o Omori tem fodendo 20 horas de gameplay, e o vídeo do Golart não tem nem 2 horas.
ou seja, você ainda tem muita coisa pra ver no Omori. Inclusive tendo uma rota completa que o Golart nem chegou a cobrir no vídeo dele, a chamada Hikikomori, uma rota completamente focada no terror do jogo, sendo uma rota muito mais obscura e bizarra. Então pra você que fala que não precisa jogar o Omori porque já viu o vídeo do Golart, meu amigo, você não sabe nem o que está perdendo, seu bundão. Fóruns de jogos perdidos. Bem, em algum momento da sua vida você já deve ter esquecido completamente de um jogo que você jogava quando era menor. Principalmente na geração do PlayStation 2, isso era muito comum, já que o PS2 tinha mais de 4.000 jogos e a gente costumava comprar tudo em feirinha, então era muito fácil esquecer qual jogo a gente estava jogando. E por conta disso, várias comunidades foram feitas para se encontrar jogos perdidos, como a Jogos Perdidos no Reddit, ou a Lost Media Games, e até a Games Facts, onde várias pessoas estão unidas para tentar ajudar você a encontrar um game perdido. Funciona de uma forma simples, onde você dá uma pequena descrição breve do que você se lembra e a comunidade vai tentar te ajudar a descobrir qual jogo era aquele. E convenhamos, isso é muito mais fácil de fazer do que o Ironic, que é um puta de um teimoso, e tava tentando relembrar um jogo da infância dele e resolveu abrir uma lista com todos os jogos lançados para PS2. E acredite se quiser, esse maluco conseguiu achar um jogo perdido que ele não sabia o nome no meio de mais de 4.000 games. E o mais foda é que ele ainda conseguiu esquecer o game que ele tava querendo falar, então ele teve que pesquisar de novo enquanto ele escrevia esse roteiro. E puta que pariu, que cara burro. Pra quem tiver curiosidade, esse jogo perdido que o Ironic teve que encontrar mais de 2 vezes é o Brave the Church of Spirit Dancer, que talvez tenha algum dia uma review no canal. E só não teve ainda porque o Ironic é inseguro pra cacete e acha que ninguém assistiria a um vídeo desses. De fato, ridículo. Pelo menos o jogo parece muito legal. E é por isso que eu acho que você deveria ir atrás de jogos perdidos, porque você pode estar em busca de pérolas e nem saber. Pois bem, esse aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês realmente tenham gostado, porque foi um vídeo bem diferente e que eu tava com vontade de fazer há muito tempo atrás. Caso você tenha gostado e ache que eu devia ter falado mais sobre alguma outra coisa, pode comentar aí que quem sabe algum dia saia o Iceberg dos Jogos Irados parte 2, a vingança. Por mais é isso, quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se puder se inscrever no canal, eu agradeço demais. E aí na tela vai estar aparecendo o último vídeo do canal. Eu espero que você goste bastante. E mais uma vez, obrigado especial para todos os membros do canal, inclusive os membros especiais, Isaac Cabeça, Kaká Saive e sei lá moleque. Muito obrigado por manterem esse canal vivo e nos vemos em uma próxima semana. De preferência, uma semana irada.